Fala galera, meu nome é Victor, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Depois de muito tempo sem fazer vídeo, eu voltei. E bora falar aqui hoje sobre o filme de 94, Entrevista com um Vampiro, baseado no livro de mesmo nome escrito pela autora Anne Rice. Bom, o filme vai contar a história do vampiro Louis Dupontellat, que em uma certa noite decide contar para o jornalista Daniel Molloy sua história de vida. A partir daí a gente vai acompanhar a sua vida no século XVIII, desde sua transformação até os dramas, desavenças e problemas que o tornaram o vampiro que ele é hoje. Bom, para começar eu acho que é válido falar que esse filme é considerado um clássico por muitos, e assim, eu nunca assisti esse filme até esses dias, porque eu li o livro recentemente e como tá na vibe, né? Tá no ar, assim, a vibe Entrevista com o Vampiro de novo, eu decidi assistir o filme antes de assistir a série para ter uma opinião separada dos dois. E dito isso, eu não gostei desse filme. Já começamos bem, já começamos aqui com a vibe de tipo, já comecei esculachando e é sobre... Essa não é a única vez que eu vou estar fazendo isso aqui, nesse vídeo, entendeu? Eu tenho muitos pontos pra falar aqui. Eu tô puto. Mas eu vou começar falando com o ponto que menos me incomodou aqui, que foi o roteiro. O roteiro aqui, ele é escrito pela própria Anne Rice, e eu sinto que quando a gente observa o roteiro sozinho, ele funciona muito bem. Ele tem uma estrutura que segue a mesma ordem do livro, a maioria dos acontecimentos acontece da mesma forma, muitos diálogos são similares, e eu sinto que o roteiro sozinho consegue criar uma atmosfera própria ali e fazer uma história coerente que funciona. Eu acho que ele também não é perfeito. Eu sinto que a escrita da Anne Rice, ela é muito, mas assim, muito melodramática. Muito melodramática. E, para uma obra literária, eu sinto que essa estrutura melodramática, ela funciona muito bem. Porém, aqui no filme, não ficou muito bom. Porque eu sinto que ela sobrecarrega demais os diálogos e sobrecarrega demais os personagens. Um outro ponto que me incomodou bastante é que eu sinto que o roteiro ele tem muitos furos que se dão pelo fato de que ele corre muito com a história. Tipo, eu entendo que em uma obra cinematográfica a gente não vai poder ter a complexidade de todos os acontecimentos que tem no livro, mas eu sinto que, de uma certa forma, parece que dá uma... que a própria Anne Rice retalha a história e tenta costurar de novo, e eu sinto que isso deixou o roteiro um pouco vazio em certos momentos. Óbvio, eu também não acho que foi só culpa dela, mas eu sinto que faltou um pouco de aprofundamento, principalmente no personagem do Louis, que é o personagem principal, que é o personagem que narra o livro, e que aqui falta mais presença, tanto de tela quanto de história e de voz. Tendo finalizado esse ponto do roteiro, vamos falar agora da direção, que pra mim é definitivamente o ponto mais grave que a gente tem nessa adaptação. A direção aqui, que é pelo Neil Jordan, eu vou começar dizendo que ele não sabe o que ele quer fazer, gente. Uma hora ele quer fazer um drama, outra hora ele quer fazer um terror, outra hora ele quer fazer... Ele não quer fazer, mas ele faz uma comédia. Então, assim, não tem uma unidade que feche o filme aqui. Não tem uma linha que é seguida. Cada hora ele tá em um aspecto, cada hora ele tá em um ponto, cada hora ele tá em um tipo de narrativa, e é basicamente isso, gente. Eu não consigo entender qual que foi a dificuldade dele aqui de, tipo, criar uma narrativa que fosse fiel, ou que pelo menos fizesse sentido pro universo que ele criou. Porque cada momento desse filme é uma coisa. Então, eu sinto que, como um diretor, ele foi péssimo aqui, nesse aspecto, porque ele não conseguiu unificar as outras áreas. Eu não sinto que ele conseguiu unificar os atores, eu não sinto que ele conseguiu unificar o roteiro com a direção que ele queria levar. E acabou que, pra mim, ficou um filme extremamente bagunçado. Um filme extremamente sem propósito. É foda, porque eu gosto muito da história. Eu sou muito fã. E, tipo, por mais que eu tenha lido o livro recentemente, eu fiquei apaixonado pelos personagens.
E eu ver essa narrativa ser tratada de uma maneira tão descuidada me deixa com muita raiva. E, obviamente, eu não posso poder deixar de falar que o Neil simplesmente retira a vibe queer gay do livro completamente. E isso me deixa muito irritado. Porque não é nem como se no livro fosse subtexto, gente. É texto. É claro que eles têm um romance. É óbvio que eles são um casal. E, tipo, nada disso tá representado no filme. E assim, essa não é a única característica do livro. Porém, ela molda muito a maneira como a história vai e é narrada e os personagens contracenam com os outros. E você retirar isso, que faz parte da essência da obra, para uma adaptação, você tá basicamente matando a história, que para mim matou. Que junto com os outros fatores de confusão, confusos aqui na narrativa, fez a história ficar vazia. Então, eu fico muito bravo, assim, eu fiquei muito bravo assistindo, eu demorei 6 horas pra assistir de tanto que eu pausei esse filme, entendeu? Vocês não têm noção do sofrimento, tortura psicológica que foi. E aí, a gente entra no ponto do que é uma boa adaptação. Uma boa adaptação, ela segue os mesmos pontos do livro ou ela tem que seguir a mesma atmosfera do livro? Obviamente, no mundo perfeito, os dois. Mas, quando a gente não pode escolher, eu prefiro que as pessoas, os realizadores, acertem a vibe do que a história. Porque é muito fácil você acertar a história. Você coloca os mesmos acontecimentos e é isso. Mas você acertar a vibe da obra original, é aí que tá o negócio. A direção, pra mim, foi a coisa mais preocupante de longe dessa adaptação. E antes de eu finalizar aqui o vídeo, eu queria falar sobre os atores. Menção honrosa a Kristen Dunst, que com 11 anos colocou o elenco veterano no chinelo e diz... Ai, gente, eu teria vergonha, eu, no lugar do Brad Pitt, assistindo esse filme, eu teria vergonha de ver que a Kristen Dunst, com 11 anos, me deixou no chinelo, entendeu? Eu acho que o Brad Pitt devia ter o quê? Uns 20 e poucos, 30 na época, não sei. Já era marmanjo, já tava ali em Hollywood faz tempo. Então, assim, eu ficaria com vergonha de saber que uma criança de 11 anos foi melhor do que eu, né? Mas enfim. E eu acho que ela tá maravilhosa, eu acho que ela entendeu completamente a Cláudia aqui. E ela se entregou muito ali aos momentos. Acho que de longe é a melhor atriz do filme. Sinto que ela conseguiu entender a personagem, conseguiu expressar todas as frustrações da personagem e o que eu reforço, ela tinha só 11 anos na época e eu acho que isso é de se aplaudir em pé. Não são tantos atores mirins assim que conseguem entregar o que ela entregou aqui. Obviamente a gente sabe que hoje ela é uma ótima atriz, mas observando pela idade dela e a época do filme, é de se aplaudir em pé. E em uma segunda menção honrosa, eu tenho que dar os parabéns pro Tom Cruise aqui, porque ele não foi 100% o que eu sinto que o Lestat podia ter sido. Porém, ele se entregou pro papel em pelo menos ali 80% e conseguiu entregar um personagem que eu diria que é bem a vibe do Lestat. Ele se entregou bem ao personagem, às frustrações, aos trejeitos. Então, assim, por mais que eu sinta que ele poderia ter ido um pouquinho a mais para ter sido um pouco melhor, eu sinto que ele conseguiu entregar algo coerente dentro do que pelo menos eu imaginei como Lestat. E foi o único ator aqui dentro do elenco que se entregou ao queerness que tem o personagem. Novamente, poderia ter ido um pouco mais além. Mas ele abraçou e eu realmente sinto essa vibe do Lestat no filme. Infelizmente, eu vou ter que relembrar a tortura que foi assistir esses próximos. Que, primeiramente, como eu já esculachei uns minutos atrás, o Brad Pitt, que, gente, ele atira pra tudo quanto é lado aqui. Brad Pitt atira pra tudo quanto é lado aqui. O personagem do Louis é extremamente confuso, é extremamente incoerente. Às vezes, numa mesma cena, ele tá super depressivo e blasé, e tipo... E
como uma pessoa que gosta do Louis, apesar dele ser um chato, como uma pessoa que gosta do Louis, eu acho que o Brad Pitt, assim, simplesmente cagou no personagem. Novamente, eu reforço que a direção não conseguiu unificar as áreas. Então, eu não vou falar que a culpa foi completa dele. Pode ser que ele atire pra tudo quanto é lado, porque uma hora ele sentiu que ele ia acertar em alguma coisa. Em algum momento ali ele acertou, principalmente da metade pra frente, eu senti que ele tava mais coerente do que da metade pro começo. Mas, mas assim, foi um tiroteio pra ver pra onde ia pegar e uma hora pegou em algum lugar, entendeu? Mas, tipo assim, ele já era um ator bem de nome forte na época. Então, eu sinto que ele poderia ter entregado um personagem mais bem construído, o que não aconteceu aqui, mas eu só aceitei. E, gente, Antônio Bandeiras, o que foi isso? Me fala, porque pra mim foi um surto coletivo. Porque eu não consigo aceitar que aquilo ali é o Armani. Eu não gosto do personagem do Armani. Mas assim, foi tão ridículo a maneira como ele foi adaptada que eu não tenho palavras. Não é nem adaptada, mas a maneira como ele foi, tipo, representado, sabe? Que ódio, o Antônio Bandeiras tá perdido ali, gente. Ele simplesmente mirou na comédia, na caricatura e foi. Tipo, se o Brad Pitt atirou pra tudo quanto é lado, o Antônio Bandeiras atirou num lado só e errou feio. Meu Deus, que horror, que horror. Nossa, definitivamente as partes com o Antônio Bandeiras eram as que mais me incomodavam. É... Se o Brad Pitt já tinha abraçado a vibe broderagem, aqui o Antônio Bandeiras abraçou a broderagem completamente. E largou o gay pra lá, gente. Simplesmente jogou pela janela, falou foda-se e foi. Eu não sei, eu real não sei o que ele quis fazer. Eu juro, o Armand é de longe o personagem mais mal representado nesse filme. E definitivamente eu vi um post no Twitter uma vez que, tipo, o Lestat, o do livro, ele adoraria a maneira como o Armand foi representado no livro, porque ele foi representado de uma maneira muito ruim. E o Lestat teria adorado, e eu não consigo deixar de pensar nisso, porque é a mais pura verdade. Porque. Ai, que horror! E enfim, com isso eu finalizo a minha análise sobre Entrevista com o Vampiro. A série lançou esse ano, eu sei que ela lançou esse ano, eu acompanhei no Twitter o hype da série, eu ainda não assisti, eu pretendo estar assistindo e tá trazendo um vídeo aqui pro YouTube no futuro, mas por enquanto eu vou ter que ficar com os pesadelos que essa adaptação de um dos meus livros favoritos foi. Bom, e com isso eu agradeço a sua presença no vídeo até aqui, muito obrigado por ter assistido até o final. Se inscreve aqui no canal e deixa seu joinha porque me ajuda pra caramba. E por enquanto é isso. Eu vou tentar voltar frequentemente agora com os vídeos e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.